Oi, gente. Boa tarde. Já vi que o Dr. Jorge entrou. Já vou convidar ele aqui para a gente começar rapidinho. Bastante coisa para falar. Oi, vocês estão me ouvindo bem? Oi, Dr. Oi, Jorge. tudo bem? Como Tudo estamos? bom? Tudo Deixa eu só bom. E pôr meu você? fone. Ah, tá. Fica melhor mesmo. Boa tarde. Boa tarde, boa noite. É, para mim já é boa noite. Tudo bem? Tudo certinho. Espero que o senhor também. Como está a segunda onda? É, aqui de novo pegou um pouco, né? Tá, mas assim, parece que a gente tá com menos medo, né? Não tá naquele susto da primeira vez, né? Que ninguém conhecia, não Ninguém sabia sabia. nada, né? É, não tá aquele clima de terror, as escolas ainda permanecem na maioria dos lugares, as coisas estão abertas, assim, por Certo. horário reduzido, mas algumas regiões que tá mais grave, aí tem mais restrições. Mas aqui onde eu tô, por enquanto, tá tranquilo, vamos dizer assim. Aqui acho que nunca teve tranquilo, né? Mas a gente já se acostumou com o nível elevado de casos, né? Então, é, nós não tivemos, eu acho que um pico tão forte como foi o da Europa no início. Foi um pico alto, mas muito prolongado, né? Então, talvez a gente teve uma queda há umas 3, 4 semanas, mas que agora começa a subir um pouco com a retomada de várias atividades, mas enfim, Uhum. vamos ver, né? Vamos Para ver. onde anda, né? Estamos É, aqui de novo, 9 meses depois, né? isso que eu queria dizer, né? A gente Uma se falou gestação 9 meses. toda. Olha, deu para nascer criança nesse Já tempo deve ter mesmo. neném nascendo aí. Pois é, no início, assim, a gente estava muito inseguro porque ninguém sabia nada, né, doutor Jorge? Inclusive, assim, não sabia nada sobre nenhum grupo. E nós, mães de cardiopatas, a gente meio que se inseriu naquele grupo dos cardiopatas mais adultos, né? A gente teve muito medo e a gente fez aquela live que esclareceu um pouquinho, né? Que vou fazer um resumo rápido para o pessoal que não acompanhou. Né? A gente disse naquela live lá em março, né? Foi, bem no início. A gente Acho que disse dia assim, 19 de março, eu acho. alguma coisa assim. A gente disse assim que criança cardiopata, primeiro, não tem chance maior de pegar do que uma criança normal, a não ser que tenha um problema de imunidade, né? Que seria o caso Certo, daí dos transplantados. E aí a gente meio que dividiu em dois grupões, né? Os cardiopatas corrigidos ou sem repercussão, num grupo mais tranquilo, mais ou menos como as crianças no geral, né? E certo, aí os cardiopatas com cardiopatias ainda não corrigidas, com repercussão, com cirurgias paliativas, né, insuficiência cardíaca. Esse era um grupo mais que deveria estar mais atento para não adquirir a forma grave da doença, para não certo, ter um agravamento, né? E os transplantados de um lado, que são casos mais específicos, né? E certo. agora, doutor Jorge, o que mudou? Teve alguma Olha, você mudança sabe nisso? que, apesar da gente parecer que não sabia nada naquela época, né? Eu acho que o que a gente falou naquela época, a intuição mostrou que talvez a gente estivesse certo, né? Em março, a gente já tinha bastante dados da China de que essa não era uma doença grave para crianças. Uhum. Isso se mantém até hoje. E aí, às vezes, a gente se pergunta, mas por que não está pegando criança? Não, eu acho que as doenças, elas têm características que muitas vezes respeitam as faixas etárias. Então, eu devolvo a pergunta, por que o vírus sincicial respiratório pega muito mais criança? Esse não é um vírus que é tão patológico, que é tão grave para crianças. Esse é um fato. Então, esse é o primeiro ponto. Crianças, quando eu falo, principalmente crianças, os lactentes, né? Abaixo de 2, 3 anos de idade, os recém-nascidos. O número de casos em todo o mundo se mostrou mais ou menos parecido em que essas faixas etárias são menos acometidas e, além disso,
a mortalidade e a gravidade nessas faixas etárias também ela é muito menor. Então esse é o primeiro ponto de que a gente tem que trazer um pouco de tranquilidade para os pais, né, de crianças nessa faixa etária. Esse é o primeiro ponto. Isso eu acho que a gente tinha já dados da China. E aí invadiu a Europa, invadiu o resto do mundo, e isso se manteve. Então posso dizer que isso está mais ou menos igual. E por que criança é menos suscetível? Havia alguns sinais assim, de que talvez as crianças tivessem menos receptores, né? Eles não tinham a fechadura para a chavinha do vírus encaixar e invadir a criança. E isso, alguns estudos ao longo desse período confirmou isso. Não sei se é apenas essa explicação ou não, mas ela, de uma certa forma, dá para a gente uma dica, né, de que crianças são menos suscetíveis. O que aconteceu com outro dado interessante em relação às crianças que eu ia comentar é que, graças ao isolamento social que a gente teve aqui no país, nós tivemos uma grata surpresa, mas uma grata surpresa assim, de que a maior parte dos prontos-socorros pediátricos e UTIs pediátricas se esvaziaram ao longo. Isso foi algo muito interessante, ou seja, teve UTI pediátrica que quase fechou, não tinha mais paciente. O que mostra para a gente que as outras infecções respiratórias, né, que as crianças costumam ter, elas são muito prevalentes nessa fase do ano, né, principalmente no inverno, e isso só mostra que talvez esse aprendizado desse ano deva fazer a gente refletir para que algumas dicas desse, entre aspas, isolamento, a gente possa levar para todo o futuro, para reduzir outras infecções, porque isso se mostrou bastante eficaz nisso. Aqui em Brasília, posso dizer que a gente teve realmente esse ano baixíssima taxa de vírus sincicial, de influenza, muito provavelmente pelo isolamento que aconteceu. Em relação aos cardiopatas, as crianças cardiopatas. Então, primeiro, crianças cardiopatas, eu acho que na maior parte dos estudos que analisaram crianças que tiveram Covid, ok? Pegaram lá. O maior estudo, eu acho que ele é em junho, foi publicado, ele avaliou mais de 7 mil casos de criança na Europa. Nessa avaliação, 8% desses 7 mil é que tinham alguma cardiopatia. Outros estudos mostravam uma série de 5% a 6%. Né? Então, 8%... Isso, exatamente. Ou seja, de uma forma geral, a gente também pode dizer que o grupo geral de cardiopata congênito também não é um grupo de grande risco para a Covid. Isso não quer dizer que alguns subgrupos dentro da cardiopatia congênita, a gente não possa ter pacientes que têm alto risco para desenvolver a doença. Nesses grupos... E a gente consegue estabelecer esse subgrupo? Eu acho que a intuição nos leva a isso e alguns dados também mostram. Primeiro, pacientes que têm síndromes genéticas que comprometem a imunidade. Isso aumenta a chance. Algumas síndromes genéticas, né, a gente sabe que muitos bebês com cardiopatia têm síndrome genética, a gente não sabe quem que puxa quem. Além disso, vem com alteração de imunidade, infecções de repetição, baixa resistência. Esse contexto aumenta a chance, sim, da gente ter uma manifestação mais grave, ok? Certo. Isso é um fato. E aí a gente pode incluir a trissomia do 21, síndrome de Down, síndrome de George, várias outras que podem ter um comprometimento. Certo. E aí eu tenho soma de fatores. Eu tenho cardiopatia mais a alteração. Segundo, cardiopata congênito adulto com hipertensão pulmonar grave.
insuficiência cardíaca, hipoxemia, né? Um grau de cianose ou hipóxia, muito alto. Ele já entra, sim, num grupo de maior risco. Assim como qualquer outro adulto que tenha uma pneumopatia ou que tenha uma doença cardiovascular. Adquirida. Ou seja, adquirida. Isso aí, eu acho que esses são os grupos principais que nos levam que a doença deve ter uma evolução um pouco mais grave do que esperado, né? Sim, a gente inclusive de recente fez um post sobre um artigo de Nova York que falava exatamente isso que o senhor falou, é um resumo. Primeiro que poucos cardiopatas pegaram, né? Certo. E eles atribuem ao fato que se cuidaram, né? Se isolaram. Isso, fizeram a quarentena certinho. E os que pegaram, os que se agravaram foi realmente esse grupo que o senhor falou, com síndromes e adultos já com grau de insuficiência maior, né? Que teve um agravamento do quadro. Os demais superaram. E a gente viu, doutor, eu não sei na sua experiência clínica, mas assim, no nosso contato com as mães, muitas crianças cardiopatas pegaram. E muitas descobriram por acaso que estavam com o Covid, porque teve que fazer algum exame ou algum parente pegou, mas a criança muitas vezes nem sintoma apresentava, né? Certo. Aqui, a nossa experiência aqui em Brasília, dentro do nosso ambulatório, foi um pouco essa também. Nós tivemos, por exemplo, pacientes transplantados, 2 pacientes transplantados nossos tiveram Covid assintomático. Não tiveram nada. Meu Deus, olha. Não, mas criança. Que bom. Crianças. Nós tivemos pacientes que foram submetidos à cirurgia de Fontan e tiveram... Mas tivemos pacientes que tiveram uma evolução mais grave. Pacientes que tinham cardiopatia congênita, por exemplo, com síndrome de Down, tiveram a Covid, aí tiveram a forma pulmonar da Covid, ficaram entubados, acho que 2 a 3 casos. Quando a gente analisa, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente relata casos em relação a uma doença que é tão prevalente. Então, o número de casos das doenças, a gente tem que sempre pensar nele dividido pela população toda. O relato de 1 ou 2 casos, no meio, às vezes, um número muito grande, ele não deve nos causar tanto temor. Mas a gente deve estar ciente de que, no meio de uma pandemia, qualquer descompensação cardíaca que a gente tiver, a gente tem que colocar a possibilidade, né, da infecção por Covid no diagnóstico diferencial. E isso foi uma coisa interessante, que tem até uma publicação do pessoal da Beneficência Portuguesa, de um dos primeiros casos que foi descrito, vocês devem saber, porque ficou muito noticiado naquela época, que era uma criança de 3 anos que teve o Fontan e começou a ficar com hipóxia no pós-operatório. Começou a ficar cianótica, se investigou lá se tinha problema no Fontan, fez cateterismo, fez isso. E depois os familiares, os pais, manifestaram a doença dentro da UTI e a criança teve a forma pulmonar no pós-operatório e foi um fator de confusão. É claro que naquela época foi um dos primeiros casos, ninguém ainda pensava nessa hipótese, né? Mas a gente deve sim ter essa doença como um diagnóstico diferencial, muitas vezes, nas cardiopatias congênitas, que às vezes o quadro clínico apresentado às vezes se confunde, né? Com desconforto respiratório, hipóxia ou insuficiência cardíaca. Para a criança que já tem um quadro, né, de cianose, dificuldade para respirar, às vezes até em casa, não sei se os pais percebem, né? Às vezes a manifestação da Covid grave, ela não tem jeito, você não vai ficar em casa. A criança vai ter uma piora. A Covid leve, ela pode ser tão assintomática e discreta que muitas vezes, nós temos muitos casos, provavelmente, da população, que a gente está se infectando com esse vírus, está se imunizando e não está tendo quadro clínico nenhum. Não tá sabendo. A preocupação nossa deve ser com a Covid mais grave, aquela que leva a desconforto respiratório, que vai reduzindo a capacidade respiratória. Essa nós não podemos, de forma alguma, ficar em casa, né?
Essa é a que a gente tem que estar atento para ir logo para o serviço. Doutor, já que nós tocamos nesse assunto, daria para a gente de novo relembrar esses sintomas e o que a família deve fazer se notar em casa? Quais sintomas devem preocupar e levar a procurar um médico? Porque a gente tem muita dúvida ainda, né? Muitas mães nos procuram. Daria para a gente falar mais um pouquinho disso? Eu acho que sim. Assim, a doença tem uma forma assintomática. Essa forma assintomática, a gente não tem que se preocupar. Ela aparece e às vezes a gente nem consegue fazer o diagnóstico. Nós vamos descobrir isso depois, né? Tem uma outra forma que é o contato com pessoas que têm. Então você está dentro e aí você está junto nesse meio, começa a se preocupar. E nós temos a forma respiratória, talvez é a forma de início mais comum. Uhum. Os sintomas respiratórios nas crianças, eles vão ser bem semelhantes aos sintomas respiratórios de uma gripe, ou seja, coriza, tosse, secreção, piora do padrão respiratório, ok? Com queda de saturação, ou não. É muito parecido com qualquer outra infecção respiratória. Se você já tem um quadro de insuficiência cardíaca, ou seja, você já tem um pouco taquipneia e a gente tem a gente tem em cima disso mais o processo respiratório, nós vamos ver que há uma mudança do padrão habitual que a criança tem. Então aumento da frequência de respiração, uso de musculatura, né, de respiratória maior, da barriga, aqui do pescoço. Mudança vai ter aquelas cor, entradas, né? Entradas, a mãe vê aquelas entradas, tá? Exatamente. Mudança da cor, palidez, ou uma cor um pouco diferente. Mudança do humor da criança. Uma criança que para de se alimentar, ou se ela apresenta sintomas gastrointestinais, por exemplo, vômitos, diarreia. Esse é o quadro mais grave e aí a gente realmente não deve ter medo de levar ao pronto-socorro por medo de pegar a Covid no hospital. Eu queria falar sobre isso porque esse é um receio que a gente hoje, que talvez tenha retardado muitos pacientes de procurarem hospitais no início por medo de se infectarem em hospitais, né? Eu acho que os hospitais têm hoje uma condição muito boa de isolamento, estão bem preparados para que ninguém se infecte lá. Então, diante disso, não temos que ter medo de buscar uma avaliação. Ficar em casa pode ser mais arriscado, né? Pode ser mais. É claro que hoje a gente tem recursos, por exemplo, da telemedicina, que a gente pode, às vezes, utilizá-lo antes de se deslocar até o centro, para que a gente possa ter uma avaliação melhor do padrão, né, respiratório. Sim. Existe a outra forma, se me permite, da Covid. Na verdade, essa já é mais... que foi muito relatado um pouco mais tardio, que aí é a síndrome inflamatória pós-Covid. Aí um pouquinho diferente. Ela vai se manifestar, às vezes, 4 semanas depois de um processo inicial de Covid, que às vezes nem se percebeu. E tem uma manifestação mais que lembra uma doença inflamatória sistêmica, que tem febre, lesões na pele, rasgo cutâneo, não tem muito comprometimento respiratório. Ele vai ter mais comprometimento gastrointestinal e às vezes vai ter um comprometimento cardiovascular um pouquinho semelhante com que a doença de Kawasaki às vezes teve naquela... que pode ter, né? Certo. Doutor, uma pergunta que sempre surge: as medicações que os cardiopatas normalmente tomam, pode influenciar de alguma forma, ou pode mascarar os sintomas do Covid? Não acredito e não vejo nada disso relatado. De forma... no início, quando a gente sabia que o vírus dependia dessa enzima que chama da enzima ACE, e nós usamos, às vezes, um inibidor dessa enzima, por exemplo, que é o captopril ou enalapril, eles inibem essa enzima conversora na angiotensina, né? Que é o IECA. Pensou-se que o uso dessa medicação pudesse aumentar o risco.
Isso foi Certo. completamente descartado, né? Assim, Uhum. em adultos já foi descartado, e se foi descartado em adulto, eu tenho tranquilidade de dizer que em criança não há de ser diferente. Ou seja, essas medicações, se você está usando, o benefício delas para controle dos seus sintomas de insuficiência cardíaca, por exemplo, ou de outros sinais, ele deve ser melhor do que o risco que essa medicação tem para a facilitação de uma infecção por Covid. Então, Ok. não há nenhuma medicação que eu acredito que seja algo que a gente deva suspender sem uma orientação adequada. Agora, a gente também tem sempre que estar revendo medicações, porque às vezes a gente está usando medicação e não precisa mais, né? Então, muitas vezes, a suspensão de medicações pode ser feita por redução da sua necessidade, né? E isso tem que ser discutido com o profissional de saúde que está acompanhando. Certo. E outra questão, doutor. Muitas escolas estão voltando. E Certo. aí as mães estão perdidas. O que fazer? Mandar a criança para a escola ou não? O Olha, cardiopata. eu posso dizer, acho que há 2 semanas, tivemos uma reunião na Sociedade Brasileira de Pediatria para avaliar isso. E é interessante que a posição da maior parte dos pediatras, né, assim, do país hoje e de grandes centros, é a seguinte: a gente acredita que nós estamos sacrificando muito a educação, sacrificando demais a escola, e a gente não consegue entender por que a escola é a última a ser liberada. A gente não consegue entender por que bares e restaurantes estão cheios e as escolas vazias. Justamente. Essa é uma pergunta que a gente E tem se que as refletir. crianças nem demonstraram não Isso, ser além tão de não afetadas. demonstrar, no início, o surto da Itália, muitas pessoas achavam que esse surto foi porque as crianças veiculavam o vírus para os seus idosos. E, na Isso, verdade, isso. não. Depois se provou que não foi isso. Se provou que em asilos, em locais onde tinham muitos idosos, a circulação local praticamente dizimou. Sim, sim. Então, a criança não é um vetor tão grave como se pensava. É claro que crianças aglomeradas, nas condições que a gente tinha antes, elas aumentam qualquer infecção. Uhum, Aumenta influenza, aumenta vírus. As uhum. escolas, a privação da escola é uma doença também grave, que a gente não está percebendo. Não levar uma criança para a escola tem consequências. Pode ter consequências de aprendizado, de socialização. Realização. As famílias, eu não sei se hoje o ensino online foi começado para as crianças, é um ensino muito difícil de adesão, de concentração. Quanto menor a criança, mais difícil. Então, a nossa posição hoje é a de que nós somos favoráveis ao retorno responsável às escolas. Retorno responsável significa o quê? Avaliar as condições da escola e avaliar as condições com que a família está hoje lidando. E as famílias, eu peço que vocês reflitam sobre o que vocês, pais, estão fazendo. Se você hoje já sai para trabalhar, se você já sai para jantar fora, se você já está saindo, na minha opinião, não é justo você dizer que não vai levar a criança para a escola por medo da Covid. Não se justifica do ponto de vista de epidemiologia e dados. Se justifica pelo medo. A gente, às vezes, tem medo que as escolas vão acontecer alguma coisa. O fato é que, se a criança for para a escola e ela pegar a Covid, e de fato isso pode acontecer, ela também já está exposta à Covid na sua casa se você já está veiculando. Então, a exposição ao risco, ela talvez já esteja acontecendo. Então, cada família deve avaliar o seguinte: o meu filho, dependendo da idade, será que ao voltar para a escola eu vou ter benefícios educacionais e pedagógicos, né, importantes? Sim. E o risco dele pegar a doença, tá certo? E nas crianças cardiopatas? Nas crianças cardiopatas, nós temos que ter essa avaliação acrescida de um dado.
se a doença do meu bebê é uma doença de alto risco para ter infecção ou não. E se ele pegar essa infecção, isso vai ser mais grave. Quer dizer, como nós temos então uma é boa bem parte... individual. É bem individual, embora a gente possa estratificar dois grandes grupos, sim. Um grupo que são bebês com cardiopatia grave, aonde o risco dele pegar Covid, ou influenza, ou vírus sincicial, ou qualquer infecção, é muito alto. Agora, se a gente não levar essa criança para a escola, eu peço que as famílias monitorem muito bem o aprendizado domiciliar disso. Não abram mão de que tem que acontecer o paralelo, para não haver uma perda educacional e não haver um atraso, às vezes, maior nisso. Não sei se me fiz claro. Não, eu entendi, eu entendi. Então, no geral, os médicos são a favor desse retorno à escola. No caso de crianças cardiopatas, fazer uma análise, de repente até junto com o médico que acompanha, né, dos riscos para essa criança. Sem esquecer que não adianta não mandar a criança para a escola, mas todo mundo da família está circulando e tendo contato com essa criança, que daí exatamente. Não faz sentido nenhum, né, doutor? Isso aí não faz sentido algum. Então aí é medo. A gente está se enganando com isso. A gente está colocando em risco do mesmo jeito. Agora, infelizmente, eu vou dizer aqui para vocês que a classe médica hoje ela é bastante dividida. Eu estou lhe dando a minha opinião pessoal e a opinião, talvez, de um consenso de médicos dentro da sociedade de pediatria. Mas quando a gente vai para a vida real, eu acredito que a gente tem médicos hoje extremamente temerosos da Covid e a orientação é não vão para a escola, não vá para a escola. Eu não vou entrar aqui no ponto de quem está certo ou errado. Se você não for para a escola, eu só peço que não abram mão do que as crianças precisam evoluir pedagogicamente em casa. Não abram mão disso, porque essa sequela, ela também é muito importante. A gente não está enxergando. Não, e resta ainda o fator socialização, né, doutor? Sem dúvida alguma. Quer dizer, a gente, às vezes, está criando um outro problema. Então, a gente tem que pesar muito bem isso para colocar isso na balança e discutir. Qualquer uma das duas posições, eu acho que ela é defensável. A única posição que eu acho não defensável é a gente desvalorizar a educação de nossas crianças nesse momento por medo, ou de ir para a escola ou isso. Isso são sequelas que a gente tem que pensar nisso, né? E o senhor, inclusive, no começo da resposta dessa pergunta, o senhor citou a experiência da Itália, né? Hoje eu posso dizer que a Itália realmente compreendeu isso e parou várias coisas, mas a escola não. Né? A gente segue indo para a escola normalmente, e as crianças surpreenderam, né? Porque elas respeitam as menores. Eu tenho um filho de 8 e um filho de 13. Aqueles de 13 você já tem que ficar mais em cima, a máscara, o gel, né? Adolescente, aquela fase. Mas os pequenos, eles entram com a máscara e eles saem com a máscara. Eles não tiram. Meu filho, tem que falar para ele: filho, tira a máscara no carro. Não precisa aqui, Entendi. né? Assim, eles se adequaram tanto às novas regras que para eles já absorveram. Né? E a escola continua considerada segura. A gente começou em setembro, fazem 2 meses. Então, assim, fechamos museus, fechamos piscinas, fechamos bares, restaurantes depois das 6, mas a escola continua. Isso aí, eu tenho que aplaudir essa decisão. É melhor fechar bar e restaurante que fechar a escola. Sim. Assim, isso aí é a valorização da educação. O que está acontecendo no Brasil é outra coisa. Vamos aos bares, vamos aos restaurantes, vamos voltar tudo e fecha as escolas. Muito incoerente. No mínimo é incoerente porque o risco é maior num bar do que na escola, não tem dúvida. Então, a gente tem que buscar um pouco essa coerência, mas eu entendo o medo e o pânico que essa doença trouxe. E esse medo e pânico, eu tenho a impressão que ele não vai acabar no convencimento de um ao outro. Eu acho que cada um vai ter o seu tempo de aceitação da nova realidade, de adequação, e com a vacinação, aos poucos, a gente recuperar
a coragem de voltar a um convívio mais harmônico, né? Eu só fico assim um pouco me questionando por que a escola é que virou realmente no nosso país a última, O né? Então, problema, né? não, isso eu acho que não é racional. É um pouco irracional. Talvez é muito pelo medo, né? E a força e a necessidade da gente retomar a economia, né? Ou seja, Uhum. há uma pressão para voltar às compras, às vendas, mas as escolas não houve tanta pressão para retornar, talvez por esse medo, né? Compreendo. O senhor falou ainda da questão da vacinação, né? E daquela vez a gente tinha, inclusive, falado da importância de manter a vacinação em dia, né? Das coisas que a gente já tinha uma Perfeito. vacina disponível. A gente viu também nesses meses que muitas pessoas tinham medo de vacinar, acabaram É. deixando para trás essa questão. Então, assim, queria que o senhor reforçasse para as mães no que isso pode ajudar também nesse tempo de Nossa, isso. Covid. Se a gente está louco para tomar a vacina da Covid, a gente também tem que estar louco para tomar todas as vacinas. Não tem sentido tomar só uma. Então, não se justifica esse medo que as pessoas tiveram de sair de casa para tomar vacina. Nós tivemos o pior ano de vacinação nos últimos 20 anos. Viu? Foi um absurdo. E isso é um altíssimo risco para outras doenças voltarem. Doenças que às vezes podem ter uma circulação. Sarampo é uma doença muito mais grave que a Covid em termos de mortalidade para as crianças. E às vezes deixar de dar a vacina do sarampo, pneumococo, todas as vacinas que a gente tem no calendário nacional, nós estamos colocando em risco as pessoas. Só que ninguém está com medo disso. É engraçado que a gente não tem medo. Não, porque o que está nas manchetes é Covid, o pânico é Covid, mas o resto a gente não perdeu o medo. Então, essa é uma situação que a gente... eu realmente insisto que a vacinação deve ser mantida. O deslocamento de até o posto de saúde ou a uma clínica para se vacinar não é algo de altíssimo risco para contaminar em relação à Covid, desde que a gente tome os cuidados devidos. Até porque as clínicas estão organizadas, pelo que a gente Perfeito. sabe, né? Até os postos Exatamente. com esquemas para que não tenha aglomeração e tudo mais. Olha Algumas só. clínicas vêm em casa, né? Se for Perfeito. particular, Olha vem só, até em casa. tem alguém que escreveu aqui, ó. A mãe disse o seguinte, isso, que a médica eu ia disse para não vacinar. Isso, eu ia Olha, falar. deixa eu só colocar, vai carregar meu celular, eu vou trocar o fone, tá bom? Só um segundo. Tá bom. Pronto. Essa questão dos médicos, eu vou te falar, também na vacina nós vamos ter divisões. E eu peço que as pessoas entendam as divisões de opinião. Porque na doença nova, né, os médicos também são humanos. E eles agem também muito pelos seus sentimentos. E muitas vezes o sentimento interno desse médico é o de muito medo. E é muito difícil ele não passar isso, porque nós ainda talvez precisemos de mais tempo para ter as respostas. Mas você falou uma coisa muito interessante aí, ao mostrar que na Itália, com a volta das escolas, e assim com a maior parte da Europa, né, não se observou um incremento das infecções nesse grupo. Não. Esse incremento que está acontecendo da segunda onda tem a ver na Europa um pouco com o inverno e com as outras atividades. Sim. Então, eu acho que a gente deve usar esse exemplo epidemiológico da Europa, né, para nos dar mais tranquilidade aqui no país, para a gente retomar as atividades que realmente precisam ser retomadas. Duas atividades, educação e vacinação, na minha opinião, são muito mais importantes que um bom jantar de sexta-noite ou uma bebedeira com os amigos. Há de convir, né? Que isso é muito mais importante para a saúde Sim. do que o contrário. Sim, sim. Aqui a escola continua e a gente realmente não vê as crianças contaminadas em excesso. Na escola dos meus filhos, assim, algumas crianças foram de quarentena preventiva porque algum familiar adulto
contraiu o Certo. Covid em outros ambientes. Mas, incrível, muitas não pegaram, mesmo ficando em Perfeito. quarentena com os pais. Né? E elas ficaram longe da escola, só voltaram quando tiveram os testes negativos. Mas, enfim, Ô, Cláudia, aqui. deixa eu só. Passou uma pergunta aqui de alguém que eu vi, que eu li rapidamente, se você me permite, que foi o seguinte: será que as Isso, crianças cardiopatas vão poder tomar a Covid? a vacina. Deixa eu te perguntar, Larissa, você vai estar na primeira fila para se vacinar da Covid Não, ou você é daquelas que tem medo eu vou da esperar. vacina? Eu vou Por quê? esperar. Deixa eu entender por quê. Mas, doutor, eu sou assim já faz tempo. Eu sou um pouco Receosa. precavida, isso, com vacinas. Eu só dei as, Qual que... as obrigatórias, eu fiz o que tinha que fazer, mas assim, esse monte de coisa extra, não, eu prefiro. Por Você exemplo, quer meu esperar? filho, Você tem meu medo? filho, O que você tem medo da vacina? não, Efeitos ó, colaterais? não, dela não ser segura a longo prazo. A longo prazo? Ok. Veja, essa questão das vacinas, realmente, ah, as vacinas, na minha opinião, assim, se a gente olhar a história, a história de evolução da medicina, as vacinas mudaram a humanidade. Sim. Se a gente olhar isso, assim, as vacinas realmente talvez sejam um dos maiores ganhos da medicina. O que aconteceu com a Covid foi uma coisa realmente que a ciência venceu uma batalha que, em geral, ela fez em um ano o que normalmente se faria em 10 ou 12 anos. Uhum. Por que isso aconteceu? Investimento global em ciência. Houve um investimento muito grande para que se conseguisse rapidamente chegar perto de vacina. Quase todos os estudos de todas as vacinas que estão sendo realizadas mostraram uma segurança inicial muito boa. Isso Uhum. eu posso lhe garantir. E segurança inicial muito boa. Em relação às taxas de prevenção que elas vão dar, os resultados iniciais também têm mostrado até dados melhores do que talvez a gente imaginasse no início. E essa é uma doença que, infelizmente, ela não vai ter outro controle, Larissa, se não for através de vacinação em massa. Infelizmente, não. A não ser que realmente o estilo de vida se mantenha dessa forma, mas, mesmo assim, sem grande possibilidade de controle total, porque o número de casos é muito grande. Esse é um vírus realmente que ele passa muito. Uhum. Então, quem vai se vacinar na primeira leva, claro, são aqueles que têm mais risco da doença. Ou seja, pacientes que estão em maior risco da doença, né? E profissionais da saúde que estão muito expostos à Uhum. carga viral, provavelmente serão os primeiros a ter o direito de serem vacinados ao longo do mundo, no mundo inteiro. Uhum. A decisão individual, eu acho que merece talvez uma outra discussão mais longa, porque ela tem vários fatores que nos levam, às vezes, a temer. No nosso país, aqui no Brasil, ela já deixou de ser muito científica, né? E passou a ser quase uma discussão religiosa ou partidária ou de time de futebol. Então, nesse ponto, às vezes não tem muito argumento. Mas como nós não vamos ter vacina também para todos de uma Todos. vez, É. eu acho que a gente, respeitando a vontade de cada um, as vacinas vão chegar sim para aqueles que são de alto risco e querem tomá-la, à medida que as pessoas forem vendo a segurança delas, né, dessa vacina, a gente espera que há uma adesão. Agora, a gente tem que entender o seguinte, que quando uma vacinação tem que dar certo, essa vacinação ela não é individual. Quando a gente vai lá e toma uma vacina numa epidemia ou numa pandemia, e muitos não tomam, é isso que eu preciso alertar isso. Esses que não tomam continuam sendo grandes vetores da doença. E a gente pode não conseguir quebrar
a cadeia da doença. Ou seja, quando a gente fala de vacinação em massa, e essa doença vai chegar a hora de ter que ser uma vacinação em massa, porque em nenhuma pandemia nós conseguimos sair sem vacinação em massa, né? Eu espero que haja a credibilidade vai aumentando para as pessoas terem adesão. A varíola, por exemplo, ela acabou porque teve vacinação em massa, praticamente. O sarampo também. E por que o sarampo volta? Porque essa taxa de imunização começa a cair. Então, a gente tem que, às vezes, pensar nisso, sabe? É claro que, como nós não vamos ter vacina para todos, não vamos ter 7 bilhões de vacinas da noite para o dia, é até bom ter alguém que quer e alguém que não quer, porque aí a fila fica menor. Sim, a coisa se acessa no começo até... Então, mas assim, eu nem queria tocar nesse assunto, porque eu não sou padrão para as mães nessa questão. Mas eu achei interessante você falar isso, porque eu acho que a gente tem que ser transparente, a gente não pode esconder o que nós estamos sentindo. Senão, nós não vamos crescer. É muito importante que a gente coloque nesse momento a nossa sensação. Porque a gente tem que discutir se essa sensação, de onde ela está vindo. Nós temos que saber ver os argumentos a favor e contra as vacinas e os dados verdadeiros. O que aconteceu com a ciência esse ano é algo também que a gente... a ciência e tudo que foi publicado está chegando muito rápido para todos. Uhum. E, às vezes, os dados com que chegam, a velocidade com que esses números são apresentados, a interpretação disso, é algo que, às vezes, ela tem que ser feita com uma lente muito grande em cima disso, para a gente, às vezes, não interpretar errado. Eu vou só dar um exemplo de uma fala de um grande presidente de um grande país, que no dia 17 de março causou o maior reboliço na ciência, que foi quando Donald Trump, num discurso na Casa Branca, disse que achamos o remédio que vai curar a Covid, a cloroquina. Ele citou um trabalho de um francês com 30 pacientes, apenas 30 pacientes, que tomaram cloroquina e que não morreram. É um artigo que ele citou na Casa Branca, e aquilo foi um fator que causou uma corrida no mundo pela cloroquina. Sim. E esse foi um ponto que, futuramente, nós vamos estudá-lo como um dos maiores crimes da ciência. Não um crime premeditado que ele quis fazer isso, de forma alguma. Eu acho que ele tentou passar uma mensagem de tranquilidade naquele momento, de pânico, de que achamos um remédio. Porque a gente queria um remédio milagroso que fizesse isso, né? E ao longo do tempo a gente viu que nada disso. Então a ciência nós temos que, às vezes, duvidar mais do que acreditar. Eu entendo hoje quando você fala que, às vezes, será que essa vacina funciona mesmo? Só que em termos de vacina, eu, como assim, um estudioso um pouco dessa área da ciência, eu tendo a achar que as vacinas, de fato, se não tiverem efeitos colaterais muito graves, né, elas têm um potencial muito, muito bom. Então, eu confio que elas vão nos tirar dessa a médio prazo. Gostaria, inclusive, de continuar esse papo, porque eu tenho muitos pensamentos, mas, assim, eu acho que é uma mentalidade europeia também. Aqui tem uma tendência... Porque o movimento anti-vacina nasceu aí na Europa. Agora, você sabe que aquele italiano que começou o movimento anti-vacina, é um italiano, eu sei que ele é. Depois que ele teve varicela, teve sepse, quase morreu, ele aí mudou na de Europa, ele saiu do grupo. Ele agora é defensor de vacinas. Pensa. Então, foi muito engraçada a história dele, não me lembro o nome dele, mas ele era um anti-vacina. Aí ele teve varicela, adulto, teve infecção secundária, sepse, e depois disso ele reviu e tal, e mudou um pouco. Ou seja, às vezes quando as coisas acontecem com a gente, às vezes tem que acontecer com a gente para a gente acordar. Acordar. Então, enfim, mas quem sabe, isso doutor? É para um outro papo. Numa próxima oportunidade eu realmente tenho interesse em saber mais. Okay. Olha, vamos correr porque tem coisa para falar ainda, né, doutor?
Outra pergunta muito frequente. Existem vitaminas, suplementos, alguma coisa que a gente possa dar para essas crianças para ajudar na resposta imunitária, caso contraiam o Covid, ou para minimizar a possibilidade de contrair? Existem sim, várias. Alimentação adequada, ponto. Alimento, comida boa. Todas essas medicações milagrosas, pílulas, gente, assim, vai funcionar como placebo. Vai. Placebo é um bom remédio. E a tal da vitamina D? Absolutamente, nada se provou de que ela muda desfecho. Se você tem deficiência de vitamina D, você precisa tratar a deficiência de vitamina D, ok? Mas se tomar isso, qualquer uma dessas vitaminas, né? Nenhuma delas hoje, de fato, provam que vai, por exemplo, reduzir a chance da doença ser grave ou não. Okay. Infelizmente, eu fico até triste de falar isso, mas infelizmente nós não temos. Mas o que pode nos proteger dessa doença? O estado nutricional adequado. Então, que passa se eu tenho um bebê também... que é cardiopata, se eu tenho uma criança cardiopata que está desnutrida, eu tenho que tomar cuidado com isso. E esse bebê pode necessitar de suplementação vitamínica pela desnutrição. E é muito comum a criança cardiopata mal nutrida, né? Exatamente. Mas outra coisa que eu acho que os pais não se dão conta além da alimentação, a rotina da criança. A criança tem que dormir bem, tem que estar descansada, tem que estar, né? Porque a gente vê a criança com horário bagunçado, dorme muito tarde. Isso também não, doutor, não interfere nessa defesa, numa criança estar forte, saudável para enfrentar qualquer doença? Sem dúvida nenhuma. O sono é fundamental para crescimento para a humanidade. Sono é fundamental. Sono adequado. Nem exagerado, nem pouco, mas sono adequado. Sim, um descanso. E os cuidados com a alimentação, esses cuidados, na maior parte das vezes, são suficientes para a gente suprir quase todas as vitaminas que nós precisamos. Então, eu volto a insistir nisso. Porém, se eu tenho desnutrição, aí nós temos que conversar com os profissionais que estão vendo o caso, de que aí sim pode ser necessário suplementação. Sim. Okay? Não, aqui a minha pediatra prescreveu a vitamina D por causa do inverno, que é uma coisa que já meio que se faz. A criança não tem exposição ao sol. Não tem sol, né? Não, assim, aqui as crianças entram na escola, tá de noite, elas saem, já tá de noite de novo. Então... Perfeito. Aí o objetivo é outro. Você não tem exposição, a luz não vai transformar a vitamina, então você suplementa, né? Sim. Mas a vitamina D, hoje é o seguinte, qualquer coisa, que se a gente falar que vitamina D funciona, hoje muita gente vai acreditar e vai tomar. Então tem muita coisa hoje que sai, que há uma vontade da gente acreditar. Que seja. Que seja. E aí, como essa é uma doença que tem mortalidade baixa, olha só o que eu estou falando. Essa é uma doença que nós já temos no nosso país. Quantos milhões de casos? 2 milhões, né? Aqui no Brasil, 2 milhões de casos. E nós temos 150 mil óbitos. Ou seja, nós temos 3%, talvez. Nós temos uma mortalidade perto aí de 2% a 3%. A maior parte dos casos, às vezes, não vai ter nada. E se eu tomo remédio e não tenho nada, o que eu penso? Nossa, é o remédio. É o remédio que me curou. Sim. Então, a gente tem, às vezes, uma distorção do que é qual a probabilidade que eu tenho disso. Gente, em caso grave, o que resolve mesmo é um bom atendimento hospitalar. É oxigênio, é você tomar soro que precisa, tratar a infecção secundária. Se precisar dar corticoide, dá corticoide. Se precisar dar anticoagulante, dá anticoagulante. Se precisar de um ventilador, usar um bom ventilador. Se precisar ficar de bruço para fazer a ventilação prona. E se precisar colocar em ECMO, para esperar o pulmão recuperar, colocar em ECMO. Isso salva, sim, os doentes graves. Temos tantos recursos, né? Muitos recursos, muitos para tratar essa doença, muitos.
Doutor, antes que acabe o nosso tempo, queria falar do Congresso de Cardiopatias Congênitas que a gente vai ter em dezembro e da corrida que o senhor está organizando. Pode explicar para a gente? Sim. Não, essa organização não é minha, é individual. Esse ano, o Congresso Brasileiro de Cardiologia Pediátrica, né, ele seria aqui em Brasília, então a gente estava preparando aqui a cidade. Brasília fez 60 anos, né, este ano. Ia ser uma festa belíssima da cidade, que é tão emblemática no nosso país, né? E eu acho que no mundo, né? Ela tem vários aspectos. Eu sei que muita gente acha que aqui tem muita coisa ruim, né? Quando a gente liga isso à política, mas não vamos esquecer um pouco da política e saber que Brasília nasceu de um sonho de brasileiros que levaram o país para o centro. O nosso país era até 1960 e mudou completamente hoje, depois de 60 anos. O Brasil se engrandeceu, nós temos mais pessoas habitando o país. E essa região central nitidamente desenvolveu toda, o norte, regiões que eram tão desassistidas, se desenvolveu com Brasília. A gente esperava receber as pessoas aqui. Infelizmente, não vamos conseguir fazer isso fisicamente, nós vamos fazer isso de forma virtual. E os médicos podem se inscrever. Os médicos podem se inscrever e participar de qualquer lugar. Podem sim, podem se participar. Vai ser uma honra ter o maior número possível, né? Para a gente fazer um congresso que seja um pouco de fechamento do ano, um pouco mais reflexivo. O programa científico não está muito extenso, nós estamos pensando um pouco no menos é mais, discutir às vezes os assuntos mais pontuais, porque há um esgotamento também, né, da questão digital. E aí, no encerramento desse congresso, que seria o congresso vai acontecer de 11 a 13. Aí nós pensamos, todo congresso médico, às vezes tem sempre uma grande festa no final, que todo mundo se confraterniza. E nós pensamos, como é que nós podemos fazer uma festa, né? Aí nós pensamos fazer uma festa nas ruas, com todo cuidado, aonde a gente levasse no nosso peito, né, a nossa causa, que é a cardiologia pediátrica. E pensamos em fazer isso através, nós estamos chamando isso de uma corrida, mas é uma caminhada, pode ser uma pedalada, pode ser uma corrida, aonde as pessoas em cada lugar desse país, no domingo, dia 13, a partir das 8h30 da manhã, possam caminhar, caminhar simplesmente, ou correr distâncias de 2,5, 5 ou 10, estando juntas naquele momento em prol da cardiologia pediátrica. É esse que é o objetivo dessa corrida. Não é para ninguém vencer, é para todos nós estarmos unidos, pelo menos nesse momento, né, em pensamento e em suor, né, na caminhada, pela cardiologia pediátrica. Mas aí a pessoa faz o exercício dela e posta nas redes sociais com a hashtag... Olha, veja só, as inscrições, quem quiser fazer a inscrição oficial, depois eu vou colocar o site. Ok. Vocês vão receber um kit em casa com uma camiseta, com a medalha, e vão ter todas as instruções. Todas as instruções. Claro que para a Itália não vai dar para chegar, né? Mas tudo bem. Mas com todas as instruções de como você faz o percurso, registra o seu tempo e coloca no site da corrida. E depois sai uma classificação. Aqueles que não quiserem se inscrever, simplesmente, né, unam-se a nós nesse momento de caminhada e usem aí o próprio Instagram de vocês para postar. Eu acho que a gente pode tentar fazer no dia 13 um movimento nacional em prol da cardiologia pediátrica, que não seja só do Congresso Médico, que seja de todos os pais, de todos os envolvidos, todos os próprios cardiopatas, que a gente tem realmente... Eu vi várias discussões aí que vocês tiveram, belíssimas, sobre a desmistificação da questão da atividade física para as crianças que têm cardiopatia, né? Que tem um preconceito muito grande, né? Então, a ideia é essa. Claro que eu falo aqui que é muito importante que a gente, nesse momento, evite grandes aglomerações, né? Que a gente não faça dessa corrida. A ideia não é fazer uma corrida que todo mundo se aglomere, não. Mas que cada um faça e a gente se aglomere virtualmente nas mídias sociais. Eu acho que ia ser muito bacana. A gente vai explicar, então. Depois a gente pega certinho as hashtags, quem tem que marcar. Aí você explica para todo mundo. Isso, e a gente aí
divulga e domingo, dia 13 de dezembro, então todo 13 mundo de dezembro. fazer esse Perfeito. movimento aí. Doutor Então tá bom. Jorge, nosso tempo, eu não sei se teria mais alguma coisa para falar, porque a gente está assim, Não, eu queria Agradeço. agradecer a oportunidade e espero não ter trazido mais confusão para as Não, pessoas. Mas esse é um não, assunto de muita dúvida ainda, e eu acho que quando a gente está em dúvida, vamos supor, a gente chega num entroncamento e a gente não sabe que caminho tomar. Às vezes o marido fala, vem para cá, a mulher fala, vem para lá. Eu a acho sogra, o sogro. que se os dois chegarem no consenso de que, vamos por aqui, mas se não der certo, a gente volta, é isso. A gente pode tentar qualquer caminho, mas reconhecer que se ele não funcionar, a gente tem volta. Outro. A gente volta e pega o caminho certo. Tá Olha bom? só, que demais. Foi muito esclarecedor, especialmente a questão da escola, a questão da vacina. Obrigado, doutor. Tá cheio de gente mandando abraço para o senhor aqui. Não consigo nem ler quem que é todo mundo. Não Maior tem carinho. problema. Muito Então, tá bom. obrigada. Obrigada por tudo. Até a Perfeito. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.